Olá, pessoal. Nós estamos iniciando agora a nossa quarta aula do Agora Eu Falo, curso avançado de comunicação e oratória. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre o medo de falar em público, sobre os três maiores medos de se falar em público, que é o medo de não se sair bem, o medo do público propriamente dito e o medo de não ter um bom material. Já discorremos sobre esses medos, sobre a origem, sobre a solução, e agora nós vamos falar um pouquinho mais, porque o grande problema de quem fala em público, principalmente dos iniciantes, é o medo. O medo de encarar a plateia, o medo da performance negativa, o medo de travar, o medo enfim, aquele medo abrangente, amplo, que muitas pessoas enfrentam e que travam muitas pessoas, impedindo-as de falar em público com eficiência, com qualidade e com desenvoltura. Vamos ver então algumas observações muito práticas sobre o medo. Primeira observação é que o medo é indesejável, mas ele é normal a todos os oradores. Nenhum orador, nenhum palestrante, nenhum professor, nenhum jornalista pode dizer que não sentiu medo ao falar em público pela primeira vez. E a maioria deles há de convir que, quando precisa falar em público, dá um friozinho na barriga, dá aquele medinho. Não é algo que o trava, não é algo que impeça o seu desempenho, não é algo que faça com que as coisas não aconteçam, mas sempre existe um friozinho na barriga, sempre tem o medinho. Isso é normal, isso é absolutamente normal, e eu diria até mais. Eu diria que isso é necessário, porque quando você perde o medo, você ultrapassa limites. Você se expõe demais, você se expõe de maneira inapropriada, indevida, temerária, muitas vezes, isso em todas as áreas. O bom motorista é aquele que respeita os seus limites. O bom nadador é aquele que respeita os seus limites e o ambiente no qual está nadando. Nós precisamos tomar cuidado para não arriscarmos demasiadamente, para não nos arriscarmos de forma irresponsável. E no palco é a mesma coisa. Quando você acha que você domina, quando você acha que é o cara, que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que nada mais há de te derrubar, de repente acontece um branco, um vacilo, e isso pode ressuscitar os seus medos. Então lembre-se disso. Medo é indesejável, mas ele é normal aos oradores. Eu falo em público há mais de 30 anos e confesso que cada vez que eu subo ao palco, eu sinto um friozinho da barriga. Aquela sensação assim de uma borbulha, e depois a coisa flui e vai embora, mas no começo sempre tem um friozinho na barriga. Segundo lugar, admita o seu medo. Admita para você mesmo, não é para os outros, não é para o público. Já vou falar sobre isso. Admita o seu medo. Eu tenho medo. E procure compreender as suas origens. Por que eu tenho medo? De onde vem esse medo? Quando ele surgiu pela primeira vez? O que ele está me impedindo de alcançar? Faça uma análise, procure rebuscar nas suas memórias, procure procurar é redundância, né? Não procure procurar nada, esqueça isso. Procure rever as suas experiências, a sua história, procure lá nas brumas sombrias, meio romântico, meio poético, do passado, e aí você vai descobrir que um dia você vacilou, um dia riram de você, um dia aconteceu alguma coisa, ou às vezes isso é pura besteira que surgiu do nada, não teve um evento que startou esse medo, mas você tem esse medo. Procure compreender bem as origens para vencer. Você só vence aquilo que você compreende. Você só vence aquilo que você sabe a sua origem, a sua causa. Você só vence aquilo que você analisar profundamente e encarar. E colocar na sua mente que aquilo pode ser vencido. Que você trabalhar, que você ressignificar o seu medo.
Ah, quando você era menininha, pequenininha, você estava lá na frente da televisão, assistindo o show da Xuxa com um tubo de desodorante na mão, fazendo que era microfone, cantando e dançando o Hilarie da Xuxa, e aí chegou a tia, chegou a vizinha, chegou a vovó e riu de você, e você traumatizou. Ela não riu de você, ela achou bonita, ela riu para você, mas você não ressignificou. Na sua mente ficou que ela estava rindo de você. E isso pode ser um complexo. É tão simples, é tão bobo, mas pode ser por aí. Ou vários outros episódios catalisadores desse medo que precisam ser descobertos, admitidos e ressignificados. Terceira observação sobre o medo: você não precisa e não deve demonstrar o seu medo. Opa, Delvacir, peraí. Você disse que eu tenho que admitir o meu medo, agora você vai dizer que eu não devo e não preciso e não devo demonstrar o meu medo. Admita o erro, o medo para você. Admita o medo para você. É você que tem que confessar a si mesmo que está com medo, que tem medo, mas nunca para a plateia. Você não vai chegar, ó, gente, estou morrendo de medo. Você dá um tiro no pé. Mantenha a sua privacidade. Haja como se você fosse dono da situação, mesmo que você não se sinta. Haja como se você tivesse o absoluto, pleno, total domínio do palco, mesmo que você sinta não ser essa a realidade. Se você falar para o público que você está com medo, você vai potencializar esse medo e, em segundo lugar, você vai chamar toda a atenção, todos os olhares para as suas falhas, para os seus medos. Se você sair falando normalmente, as pessoas não vão perceber, mas se você diz para elas que está com medo, elas vão começar a procurar em você defeitos que talvez você nem demonstre. Mas, ele fez isso porque estava com medo. Ela está com medo. Então, não demonstre o seu medo em público. O medo é seu. E você deve trabalhar para se livrar dele, para que ele não seja mais seu. Para que você o supere completamente, para que você o derrote completamente. Não é ignorar o medo, é derrotar o medo. É superar o medo. É se empoderar no palco e falar. Mas não demonstre para a plateia o medo que você sinta. Outra observação interessante: utilize a adrenalina produzida pelo medo em seu benefício. Carisma e adrenalina são coisas muito ligadas. A adrenalina, ela vem no momento da excitação, no momento do medo, no momento da alegria, do êxtase. Use a adrenalina a seu favor. Numa situação de alto risco, por exemplo, e uma pessoa quer fugir, a adrenalina produzida no organismo te dá maior velocidade. Às vezes, uma velocidade que você não tem. Às vezes, ela te dá uma força que você não tem. Eu já vi atos heróicos de pessoas levantarem um carro praticamente sozinhas para resgatar alguém. Ouvi de uma mãe que enfrentou um jacaré para salvar um filho que estava sendo devorado pelo animal. É a adrenalina. Quando você for para o palco, use a adrenalina a seu favor. O medo vai produzir adrenalina. Jogue isso para fora como energia. Não jogue para dentro, não retenha como medo, como um fator negativo. Jogue isso para fora, exploda com essa adrenalina, com energia, com garra, com vigor, e você certamente vai se sair muito bem. Você vai detonar, você vai arrebentar no bom sentido, você vai explodir para cima, para fora, para o alto e mostrar para as pessoas que você tem poder, que você fala, que você domina e que o medo não tem domínio sobre você. Mais uma observação sobre o medo: encare o público como seu aliado. O público, eu já falei rapidamente sobre isso na aula passada, o público não está ali para te vaiar, ele está ali para te aplaudir. Eles só irão te vaiar se você for muito ruim, se você for péssimo. Eles estão ali como seu aliado, eles querem receber algo. A expectativa do público é muito boa. Então, olhe para eles com essa sensação, com esse sentimento: sinto-me feliz por estar na companhia de vocês. O melhor lugar onde eu poderia estar agora é aqui com vocês. Gente, eu estou hiper feliz, estou mega feliz, eu estou me sentindo em êxtase por estar aqui com vocês. Você não precisa verbalizar isso, mas você vai agir como se isso fosse verdade, e você também pode, um pouco mais contidamente, sem tanta efusividade, você pode dizer assim que está feliz
em estar em companhia deles e mostrar essa satisfação e a gratidão a Deus e a eles por estar ali naquele lugar, naquele momento. Isso vai trazer o público para o seu lado, sorria para o público, converse com as pessoas. É muito interessante isso. Gente, uma coisa sobre o falar em público que pouca gente presta atenção é que conversar com 2 ou 3 pessoas ou falar em público é exatamente a mesma coisa. Você conversa com 3, 4 pessoas numa roda de amigos, você fala bem. Quando você chega de 30, 40, você trava. Qual é o segredo? Vira a chave. Você não está falando para as pessoas, você está falando com as pessoas. É uma conversa com um grupo maior. Se você conversa com 3, 4, 5 pessoas, você conversa com 50 pessoas. Só que aí o diálogo é imaginário. Você fala, imagina o que elas estariam respondendo e continua falando. Mas é mesmo, quando você chega com essa postura, eu vou falar para as pessoas, o peso é muito grande, a responsabilidade é muito grande, a pressão é imensa. Então você dá aquela travada. Mas se você tiver em mente que você está conversando com um grupo de pessoas, você sabe conversar. Você não é a autoridade que está falando para. Você é alguém como eles que está falando com eles. Muda tudo na sua mente e muda tudo na sua performance na sua postura no palco e no seu desempenho, com certeza. Prepare-se e pense de forma positiva sobre si mesmo. Em primeiro lugar, você tem que estar preparado. Quando você vai falar em público, você tem que estar pronto para falar em público. Preparado em todo e qualquer momento. Preparado intensamente. Você leu o assunto, você estudou, você se dedicou, você se debruçou sobre livros, sobre a internet, você perguntou, você pesquisou, você tem as suas anotações, você tem o seu script ali para seguir, o seu esboço, você está pronto. Prepare-se, não vá despreparado, principalmente no começo, isso é imperdoável. Esqueço falar de improviso, depois nós vamos falar sobre isso, mas nesse momento você tem que estar preparado e você só vai falar quando estiver preparado. É assim que você conquista o seu espaço, é assim que você conquista a sua plateia, seu público cativo, seus admiradores, os seus seguidores, os seus fãs. Prepare-se muito e pense de forma positiva sobre você. Eu estou preparado, eu sou bom, eu sei fazer, eu posso fazer sucesso, eu posso chegar lá e arrebentar, eu posso chegar lá e conquistar a minha plateia. Pense que você pode. Tudo começa, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco mais, num esqueminha ali. Tudo começa na sua mente. E se você pensar que você pode, você pode. Se você pensar que você não pode, acho que foi Henry Ford que disse isso, se você acha que pode, você pode. Se você acha que você não pode. Em ambas as situações, você está correto, você está certo. Então, pense de forma positiva. Gente, pensar de forma negativa dá muito mais trabalho. Te joga para baixo, te desanima, desanima os outros. Pense de forma positiva. Você pode, você está preparado e você pode. A arte de falar em público é uma arte que só melhora com o tempo. Você não vai falar em público uma vez e ser excelente. Você não vai tirar 10 na primeira prova. Só os gênios, e nem os gênios vão conseguir. Se você olhar o boletim do 6º ano de Albert Einstein, só tinha nota ruim. E ele é o grande gênio, é o maior físico e matemático que o mundo conheceu. Olha o boletim dele do 6º ano. É uma tragédia. Falar em público é uma arte que só se melhora com o tempo. Aplique-se a ela. 3 décadas aproximadamente dando aula de oratória. E eu continuo fazendo curso de oratória, eu continuo estudando, eu continuo assistindo bons oradores, eu continuo participando de palestras para aprender, para agregar mais valores. Aplique-se a ela. Não perca a oportunidade de falar em público. Não perca a chance de mostrar o seu conhecimento e a sua habilidade. Corra atrás da oportunidade de falar em público.
Se arrisque, se jogue. Aplique-se à arte de falar em público. Uma oitava observação: o medo é vencido pela determinação e pelo treinamento. Seja determinado, eu vou vencer. Eu posso vencer. Eu consigo superar. Treine, treine, treine. Vá para frente do espelho. Vá para frente do seu celular, filme, depois avalie. Aproveite oportunidades em pequenos grupos, em reuniões de famílias, para falar em público. Medo é vencido pela determinação. Seja determinado. Pelo treinamento. Treine ao máximo. Os maiores batedores de falta no campo do futebol foi um jogador Flamengo, Corinthians, Seleção Brasileira, Marcelinho Carioca, pé de anjo. Depois do treino, quando terminava o treino coletivo, terminava o treino físico, terminava as atividades em grupo, ele ia para frente de uma trave, colocava aquela barreira fixa, colocava uma camiseta lá no ângulo onde ele queria colocar a bola, ou uma toalha, e ele treinava cerca de 80 chutes, todos os treinos, todos os dias depois do treino. Por isso ele alcançou a perfeição, um alto grau de perfeição. É o treinamento e a determinação. Reinaldo Passadori, ele traz num dos seus muitos e produtivos arquivos 8 dicas para vencer o medo de falar em público, e para reforçar esse ponto eu quis trazê-las aqui. São dicas muito importantes, muito interessantes, que vão lhe ajudar muito, que me ajudaram muito. Vamos a elas. Primeira dica: acredite em você, no seu imenso potencial. Você pode, você é capaz, você tem condições. Mentalize-se, pense, imagine o poder da imaginação, o poder da criatividade, o poder da mentalização. Mentalize-se tendo sucesso. Imagine você sendo reconhecido pelo seu esforço de falar. Imagine-se no palco sendo aplaudido pelo público. Imagine-se sendo parabenizado pelo seu diretor ou seu superior imediato na empresa após uma apresentação comercial, após a apresentação de um projeto, na faculdade, após a apresentação de um trabalho, de um TCC. Acredite em você. Todo bom orador precisa crer no seu próprio potencial, no seu imenso potencial. Quer fazer sucesso falando em público? Acredite em você mesmo. Segundo lugar, segunda dica do Passadori: conheça bem sobre o assunto que irá falar. Não fale coisas que você não domine. Não fale assuntos que você não entenda. Não entre em águas que você nunca navegou antes. Se você conhece o assunto, fale. Se você não conhece, decline o convite, vá se preparar. Eu várias vezes fui convidado para palestrar e para dar treinamentos em algumas áreas nas quais eu não sou fluente, eu não sou bom, eu não domino. Então, eu preferi dizer não a fazer e fazer mal feito. Um não provavelmente não irá te queimar. Quando você é franco, quando você é sincero, quando você faz o que eu fiz: olha, não é uma área que eu domine, não é a minha praia, não é o campo que eu navego com maior segurança e desenvoltura e profundidade, então eu indico alguém ou eu passo a vez, muito obrigado. Isso aumenta a sua credibilidade. É pior você chegar lá, assumiu o compromisso, vai lá e não domina nada, e fala, não diz coisa nenhuma, ninguém entende coisa nenhuma e você sai queimado do palco. Conheça bem. Sabe? Fala. Não sabe? Cale. É muito simples isso. Você precisa dominar o assunto. Há coisas que eu sei e sobre elas eu falo. Há coisas que eu não sei, eu vou aprender, vou sentar para aprender e deixar quem conhece bem falar sobre o assunto para que eu aprenda também. Quem sabe lá na frente, numa outra oportunidade, eu esteja preparado. Mas domine o assunto que você irá falar. Aprenda a relaxar. Faça exercícios de respiração, de meditação, distensionamento dos seus músculos, movimentando a cabeça, flexionando as mãos,
mantendo uma postura firme, decidida. Aprenda a relaxar. Duas coisas que eu gosto de fazer: eu gosto de sentar, esticar bem as pernas lá na frente, fechar os meus olhos e respirar lenta e profundamente. Aquela respiração diafragmática, o diafragma expande, você enche os pulmões, você oxigena bem toda a sua corrente sanguínea, olhos fechados, respirando lentamente, isso irá te ajudar a relaxar. Meditação, cada um tem a sua técnica. Eu prefiro fazer exercícios de respiração e são muito bons, me ajudam muito. E quando eu entro no palco, eu entro relaxado, eu entro tranquilo, eu entro aliviado, não entro com aquela tensão toda que muitas pessoas possuem ao chegar no palco. Esse, essa figurinha geométrica ela é muito interessante. Eu gosto de usá-la e orientá-la orientar a usarem nos meus cursos, né? Então, você tenta acompanhar com o movimento, o crescimento e a diminuição, você tenta acompanhar com a sua respiração. No começo, você vai ter um pouquinho de dificuldade, depois você consegue fazer bem. Mas é muito interessante, você tem algo visual para lhe ajudar. Olha só. Simples. Você faz isso 10, 12, 3 séries de 10 vezes. Você vai se relaxar, você vai se tranquilizar, sua corrente sanguínea estará bem oxigenada, você estará mais tranquilo. É algo bem interessante, bem útil e eu recomendo. Lá no YouTube, na internet, você vai encontrar facilmente essa figura e ajudar, pelo menos no início, a você respirar corretamente. Quarto lugar, quarta dica do Reinaldo Passadori. Mesmo que esteja tenso, não demonstre. Procure andar com passos firmes, sem exagero, não é duro, travado. Olhe as pessoas, olhe para as pessoas nos olhos. Posicione-se, cumprimente essas pessoas, dê um sorriso, seu melhor sorriso e comece a falar com naturalidade. Não demonstre tensão, não demonstre insegurança, treine a sua entrada no palco, se for possível, treine os primeiros movimentos para você ter essa segurança e vencer a tensão de falar em público. Acredite, e eu já falei um pouquinho sobre isso, vou repetir, é o reforço. Acredite que as pessoas estão torcendo para o seu sucesso. As pessoas que estão ali na plateia, elas querem ser surpreendidas com você, com o seu conteúdo. Elas desejam que você se saia bem. Elas desejam que você tenha êxito, tenha sucesso. As pessoas estão ali torcendo. Elas vieram, dedicaram tempo, algumas investiram dinheiro, dependendo da situação. Elas querem algo bom. Ninguém vai para uma palestra pensando em assistir uma porcaria. Ninguém vai para um show de stand-up achando que vai passar raiva. Ninguém vai para um discurso político, aqueles que gostam, achando que vão ser agredidas e que vão sair insatisfeitas. Ninguém vai num culto religioso, numa missa, para ouvir um sacerdote falar algo que não as agrade. Quando você vai ouvir alguém, você vai com uma boa expectativa. As pessoas estão torcendo pelo seu sucesso. Faça sucesso. Surpreenda positivamente essas pessoas. Vá além do que elas esperam. Entregue mais, dê mais para elas. É isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas estão esperando. Ninguém ali está querendo ver você fracassar. Ninguém ali está querendo você sair do palco frustrado, frustrada, decepcionado. Ninguém quer terminar aquele momento te vaiando ou reclamando. As pessoas estão torcendo por você. Vá em frente. Faça o sucesso e surpreenda positivamente demais
entregue mais. Sexta dica, tenha uma estratégia bem preparada para iniciar. Uma dica aqui que eu vou repetir lá na frente. A introdução da sua fala, ela é a última coisa que você prepara. Primeiro você prepara todo o seu discurso, toda a sua fala. Depois você pensa assim e se pergunta, de que forma eu posso introduzir essa conversa, essa fala, essa palestra? É a última coisa que você faz, é a sua introdução, não é a primeira. Você prepara tudo que você tem para dizer, aí você pergunta, como eu posso começar? Tem uma estratégia bem preparada para iniciar. Um exemplo é fazer algumas perguntas para quebrar o gelo, contar um fato que seja relacionado com o tema, apresentar o objetivo da sua apresentação, usar um pensamento, usar um provérbio, uma mensagem alusiva ao tema que você irá abordar, um quebra-gelo. Eu gosto bastante de usar o meu próprio nome para iniciar, principalmente em lugares onde eu não sou conhecido. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Delvacir Costa. Peraí, deu o quê? Como é que é? Não, não deu nada. Meu nome é Delvacir Costa, Delvacir. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Minha mãe se chamava Delma, meu pai se chama Alvacir. Delma Alvacir, Delvacir. Se apaixonaram, eu paguei o pato. Pô, tanta coisa para fazer na vida, botar o nome de Delvacir num filho. Tem 3 irmãs, as 3 têm nome de gente. Eu sou Delvacir. E cada vez que meu pai me apresenta para alguém, ele explica, conta essa história. Delma, Alvacir, Delvacir. E eu tenho que dar aquele sorriso amarelo. Oi, gente, sou eu, Delvacir. É um quebra-gelo. É um quebra-gelo. Ajuda a descontrair, cria uma empatia. Aí tem um Eustáquio, um Asdrúbal, sei lá quem, um Mansueto lá na sua plateia. Pô, o cara, não é só eu que tenho um nome estranho, quebra o gelo, crítica, eu entendo esse cara já, como é que é? Tinha um jogador de futebol nos anos 80, Luvanor, a raiva dele, ele disse numa entrevista, os caras perguntaram, Luva quê? E deu o quê? Como é que é? Então, quebra gelo, de que tem uma estratégia. Gente, quando você for falar em público, os primeiros 20 segundos são importantíssimos. As primeiras palavras são importantíssimas. Se você quebrar o gelo, se você derrubar barreiras, se você se conectar com a pessoa, a coisa flui, vai embora. Então, tem uma estratégia bem preparada para iniciar. Que seja o quebra-gelo, que seja um fato, seja uma pequena história. Arrume, crie estratégias. E com o tempo você vai se tornar muito bom, muito fluente nisso. Conheça as suas virtudes. No que eu sou bom? O que eu faço bem? Apoie-se nelas, resgate momentos em que teve coragem, que teve firmeza para enfrentar situações difíceis na sua vida. Procure trazer essas lembranças para esse momento. Puxa, eu falei em tal lugar, foi show, eu fiz isso, eu enfrentei aquilo, eu passei por essa situação, eu mereço estar aqui. Eu mereço estar aqui. Talvez você se surpreenda com o quanto você é poderoso e quanto isso é poderoso. Lembranças, resgate de memórias poderosas vão te empoderar, vão te jogar para cima, vão te fazer ousado, ousada. Você pode, você tem essa força. Você já enfrentou coisa pior que isso. Vai lá, arrebenta. Vai para cima. É isso que você tem que fazer. É isso que o público espera de você. É isso que eu espero de você. Eu acredito em você, eu acredito no seu potencial. E você já superou crises e circunstâncias e situações piores do que essa. Falar em público, como diriam lá no meu Rio Grande do Sul, é fichinha. É coisa pouca, é café pequeno. Vá para cima. E a 8ª dica do Passadori, treine. Treine muito. Procure dar aulas, fale em reunião, ouse dar sua opinião, se exponha, se exponha. Mesmo que seja uma opinião simples, não importa. Conte piadas no seu grupo de amigos, defenda o seu ponto de vista, lute por uma causa, treine e não recuse nenhuma oportunidade de falar em público. Não recuse nenhuma oportunidade de falar em público. Fale, você só vai aprender falando, você só vai dominar falando, você só será bom falando. Vá para cima.
É possível vencer o medo de falar em público. É plenamente possível vencer o medo de falar em público. É totalmente possível vencer o medo de falar em público. Você pode falar com coragem, com ousadia, com audácia e encantar plateias. Depende de você. Depende de você. Tenha medo da morte se você não está preparado espiritualmente para a eternidade, mas não tenha medo de falar em público. Lembra da nossa aula anterior? As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Vença esse medo. Supere esse medo. Você pode. Você consegue. Você é capaz. Acredite em você. Sabe por que eu estou dando esse curso aqui para você? É porque eu acredito que você pode. Primeira vez que eu falei em público, tinha 15 anos. Me preparei para falar meia hora. Eu não devo ter falado mais que 5 minutos. Engasguei. Quando eu levantei a cabeça, cerca de 80, 90 pessoas me ouvindo. Eu travei, eu bati palma com os joelhos, eu gaguejei. Ninguém ali, a começar por mim, entendeu coisa alguma. Mas eu persisti. Continuo persistindo. E continuo buscando a excelência na arte de falar em público. Você pode. Acredite nisso. Dá para vencer o medo de falar em público. Vá para cima. Faça sucesso. Te espero na próxima aula.